Durante 12 minutos, diante de líderes de nações do mundo inteiro, foi como se o presidente Jair Bolsonaro estivesse se dirigindo exclusivamente à base mais fiel de apoiadores dele. Bolsonaro atacou prefeitos e governadores que tomaram medidas de proteção da população na pandemia, semelhantes às defendidas por democracias no mundo inteiro. Omitiu investigações sobre suspeitas de corrupção na compra de vacinas. Mentiu sobre a dimensão das manifestações de 7 de setembro. E, para surpresa maior de quem ouvia, o presidente do Brasil voltou a defender o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. Manifestantes contra e a favor do presidente acompanharam a saída de Jair Bolsonaro do hotel em direção à sede das Nações Unidas. Primeiro, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, um chefe de Estado polêmico que vem sendo muito criticado na Europa por discriminação de minorias e ataques à democracia. Segundo o Itamaraty, trataram de temas como o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e a entrada do Brasil na OCDE, organização que reúne as maiores economias do mundo. Depois, o encontro foi com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU. Por tradição, é sempre o Brasil quem abre os debates. Bolsonaro começou prometendo mostrar ao mundo sua própria versão do Brasil. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Na versão de Brasil descrita por Bolsonaro, não há corrupção. Ele não mencionou as revelações feitas pela CPI da Covid sobre negociações irregulares de compra de vacinas no seu governo, inclusive a compra da Covaxin. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Bolsonaro disse aos líderes mundiais que antes dele o Brasil estava à beira do socialismo e emprestava dinheiro a países comunistas. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Em seguida, afirmou que o Brasil é um país atraente para investidores e mencionou projetos de privatização. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Bolsonaro também falou sobre o meio ambiente e a Amazônia, pontos em que recebe críticas em todo o mundo. Defendeu o Código Florestal e apresentou um dado pontual positivo do desmatamento da Amazônia. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Ao longo do discurso, Bolsonaro voltou a falar de família, mas deixou claro que defende apenas um modelo. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. O presidente falou sobre o tamanho das reservas indígenas e não entrou na discussão do marco temporal em julgamento pelo Supremo e que pode mudar a forma de demarcar as reservas. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade
e cada vez mais deseja utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. Bolsonaro não explicou quais seriam essas outras atividades, mas existe um projeto de lei em discussão no Congresso com o apoio do governo que propõe liberar a mineração em terras indígenas demarcadas. Num dos poucos momentos em que Bolsonaro falou sobre política internacional, prometeu asilo a afegãos. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Quando tocou no principal tema dos debates, o presidente atacou as medidas de isolamento defendidas por cientistas para conter a pandemia e adotadas por democracias mundo afora. Em um ambiente internacional, criticou governadores e prefeitos brasileiros. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. O presidente disse que apoia a vacinação, apesar de ele mesmo não ter se vacinado. Disse que é contra passaporte sanitário, já adotado aqui em Nova York, sede da Assembleia da ONU, em vários países, em algumas cidades brasileiras, para impedir contágio e estimular a vacinação. Num palco internacional, defendeu o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. O presidente também falou sobre as manifestações de 7 de setembro. Ignorando movimentos como os da Direta Já, disse que o ato favorável a ele foi o maior da história do Brasil. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. No fim do discurso, voltou a falar de economia, superestimando o desempenho do Brasil na comparação com outros países. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. Repórteres do mundo todo aqui em frente às Nações Unidas repetiram o nome de Bolsonaro várias vezes durante o dia, mas não exatamente por um bom motivo. Os jornalistas destacaram que o presidente brasileiro abriu os debates que têm como foco a questão da pandemia sem estar, ele mesmo, vacinado. A manchete do The New York Times afirma: não vacinado e provocador, Bolsonaro rebate críticas em discurso na ONU. O jornal destacou que o presidente defendeu o uso de medicamentos ineficazes para tratar o coronavírus e o histórico ambiental do governo dele. Bolsonaro prometeu mostrar um novo Brasil, mas o discurso cheio de mentiras não convenceu ninguém, manchetou o britânico The Guardian. O português Correio da Manhã citou declarações de integrantes de outras delegações na sua manchete. Vergonhoso. Discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU gera indignação mundial.